Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians encaminha a contratação do zagueiro Gabriel Paulista. E Garro opera o punho e deve perder estreia no Paulistão. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. O Alexandre Silvestre para nossa conversa, porque ele vai trazer lá direto do Parque São Jorge coisas que o Corinthians está fazendo, né, Silvia, para conseguir pagar as dívidas, que foi o que o Paulo trouxe aqui. É isso? O Corinthians está pagando certinho? Vai derrubar a Transferban, Silvia? Boa noite. Tudo bem, Marina? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha, que tabela com a gente aqui no Gazeta Esportivo. O Corinthians já derrubou um Transferban nacional conectado com a CBF e está em vias de derrubar o Transferban FIFA, o Transferban internacional. Transferban é a proibição de registrar novos jogadores. O clube que está em débito e que perdeu na última instância dos tribunais da FIFA, por exemplo, não pode registrar, inscrever os jogadores nas competições. Pode contratar, mas não pode registrar. O Corinthians derrubou o Nacional. O transfer nacional da CBF é aquele da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é uma espécie de unificação de dívidas com parcelamentos. O Corinthians juntou um monte de dívidas com empresários, clubes, jogadores, etc. e tal, pacotão, atrasou as duas primeiras parcelas, tomou o Transferban junto à CBF, mas como quitou as anteriores e antecipou a terceira parcela, e dentro desse montante aí tem também o que o Corinthians deve para o time de Cuiabá, por exemplo, para o Cuiabá, em relação ao Ranieri, o Corinthians antecipou e por boa fé, quitando as anteriores, antecipando essa próxima da segunda quinzena de janeiro, por boa fé, destravou, caiu o Transferban nacional. O Transferban FIFA, relativo principalmente ao Félix Torres, na verdade é esse que está valendo, que está ativo. Corinthians conseguiu, depois de uma longa negociação do Osmar Stabile, presidente do Corinthians, desde que assumiu, com o Santos Laguna do México, que estava irredutível, Corinthians conseguiu chegar num acordo no número, teria de pagar 35 milhões pelo Félix Torres, estou falando de reais, baixou esse montante para 33,5 mais ou menos e deve pagar nesta semana. Esse está valendo, esse não caiu. Corinthians pagando, automaticamente o Transferban cai. Aliás, o Félix Torres vai jogar no Internacional. O Corinthians negocia o empréstimo do Félix Torres até o final do ano com a equipe gaúcha, com o Colorado, com o Internacional, com a opção de compra da equipe do sul do país. E já que o Félix Torres está de saída por empréstimo para o Inter, o Corinthians vai trazer o Gabriel Paulista, jogador de 35 anos, zagueiro, fez a carreira praticamente toda dele no exterior, jogou no Atlético de Madrid, jogou em outros times da Espanha, jogou no Arsenal, estava no Besiktas. No final do ano passado, ele rescindiu com o clube turco, porque quer voltar ao Brasil e tem um sonho de jogar no Corinthians. É corintiano desde garotinho, foi visto até já com camisa do Corinthians no Natal passado e vai dar bom pelo jeito, porque o Corinthians já acertou com ele verbalmente, ele deve assinar com o Corinthians por 2 temporadas. Tem 35 anos, é um zagueiro experiente que viria então para o lugar do Félix Torres, mas para inscrever precisa ainda derrubar esse Transferban da FIFA. E eu volto já já com mais movimentação desse mercado corintiano, às vésperas da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, que é domingo contra a Ponte na Neoquímica. Tá certo, Silver. Muito obrigada por todas as informações. Aqui, então, a gente vai falar primeiro sobre Transferban, sobre o Corinthians está indo atrás, de fato, de derrubar esse último, que é do Félix Torres. Só lembrando, o Silver trouxe a informação de que o Félix está indo para o Internacional por empréstimo, até porque o Inter já vendeu, já emprestou, já negociou o Vitão com o Flamengo. Então, abre esse espaço, né, Zé? Vendeu o Vitão para o Flamengo, inclusive envolveu uma dívida aí que o Inter tinha com o Flamengo em relação ao Thiago Maia, e o Vitão está indo lá para o Rubro Negro, vai disputar a posição ali com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, com o Danilo, enfim, é mais uma peça importante aí para o elenco lá do Felipe Luiz. E a saída do Felipe e a saída do Félix Torres para o Internacional, a meu ver, para o Corinthians é excelente, Paulo. Excelente, porque o Félix Torres não jogou absolutamente nada com a camisa do Corinthians. A dívida é culpa do Corinthians, não é dívida do Félix Torres. Sabe quem está fazendo um favor para nós? Fabinho Soldado. Aí, ó. O Fabinho Soldado.
Que foi pro Inter. Foi pro Inter. Agora é diretor do Inter, era do Corinthians. Aí pedindo o Félix Torres. Sim. Fabinho, isso é um espetáculo de manager. Ele vai abrir também espaço para a chegada do Gabriel Paulista, que teve muito destaque quando jogou no Arsenal, mas que está cavando há muito tempo para ser jogador do Corinthians, como o Silvestre disse, é corintiano de berço e já há alguns meses, até anos, a gente pode dizer que ele vem cavando aí essa chegada ao Corinthians e deve ser jogador do Timão. Vai compor elenco, né? Vai compor, vai chegar para brigar pela posição, mas hoje ali a gente tem um Gustavo Henrique muito bem, o próprio André Ramalho também se estabeleceu ali na zaga do Corinthians, chega para brigar por posição. Cara, eu sou muito reticente com esses negócios de comprar jogador só para comprar. Tem que ver as condições do jogador. Mas não tá nem comprando. Ele tá tudo bem. graça, Tudo bem. Ou estar lá no elenco. Não é necessário. Porque pega o garoto da base. Põe lá e joga. Agora, tem condições? É um cara que vai chegar e numa ausência do André Ramalho, do Gustavo, vai entrar, vai jogar? Vai jogar. É isso que o Corinthians precisa. Ele é bom, Paulo. E se ele chegasse para resolver aí? É bom. Enquanto tinha quantos anos? 29, Não, ele é novo 30, ainda. 35. É novo ainda, gente. Eu tô com 34. Não, Paulo? Não, é outra Corria coisa. São Silvestre? Não, você tá bem pra caramba. Tá dando argumentos a Marina Buffon, hein? Quase me deixou no vácuo. Agora, precisa trazer jogadores pontuais do Corinthians. Não precisa. Porque hoje o Corinthians tem uma base boa. Tem que dar oportunidade para essa garotada. Agora, se vai trazer alguém para tomar espaço de alguém, precisa ser um jogador que vai dar resultado. Agora, muito obrigado, Fabinho Soldado. Pode levar. Eu acho que o Gabriel pode ser útil, sim. Você, de repente, tendo um menino da base para compor junto com o Gabriel ali um banco de reservas, já que a gente já tem esses titulares. O Tchoca já tá lá. O Tchoca tá lá. É melhor que o Tchoca? Eu acho que o Tchoca hoje está acima dele. Então para que você vai trazer? Não, mas para compor, de repente, você tem lesão, você tem suspensão, você tem um campeonato que vai demorar. O ano, Paulo, é muito grande, são muitos jogos, o calendário tá inchadíssimo. Mas você tem Kaká lá também. Não, o Kaká tem que sair, o Kaká não vai ficar. Mas tá lá. Mas não pode ficar. Mas também não joga no lugar do Kaká? Eu acho que o Gabriel tem mais nível que o Kaká. Muito mais. O Kaká não tem como vestir a camisa do Corinthians. Agora, o ano tem muitos jogos, Paulo, muita coisa, tem Copa do Mundo, vai ter que parar, voltar depois, eu acho que o Gabriel pode ajudar. O Corinthians só jogou com 11 o ano inteiro. Então. O ano inteiro. Por isso que eu tô falando, trazer por trazer, precisa fazer uma pesquisa, ver como esse atleta tá fisicamente, porque 35 anos é complicado hoje. Você ter tantos jogos no Brasil, com lesões e tudo mais. Eu acho que é a chamada oportunidade de mercado. Tava ali, sem clube, é um cara que tem experiência, pode agregar, pode ajudar no vestiário, é corintiano. Eu espero. Acho que tá de bom tamanho. Eu espero. Hein, Gabriel? Esse aqui vai pegar no seu pé, se der Coringão, hein? Mas também sou aquele que, se jogar bem, eu vou elogiar e vou falar. Aí sim. Esse é o verdadeiro. É isso aí, Paulo, tá certo. Agora vamos falar um pouquinho. Vamos fechar o giro de repórteres por aqui com o Silvestre, que segue lá no Parque São Jorge. Teve despedida por aí no Timão, não teve, Silvério? Do Fagner, Marina, eu estava até dando uma olhada aqui porque chegou notícia nova, nada boa, nada animadora, mas vamos lá. O Fagner disse adeus ao Corinthians, se despediu, vai ficar mesmo no Cruzeiro, vai renovar com o Cruzeiro, ficando em definitivo na Raposa, lamentou o desfecho da vida dele, de mais de uma década servindo o Corinthians com muitos títulos do jeito que foi. E disse o seguinte: o Corinthians vai economizar 8 milhões com isso aí, hein? Na minha cabeça, abre aspas, na minha cabeça nunca pensei que o ciclo fosse terminar assim, mas algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Virando a página, Maicon não fica também no Corinthians, vai jogar no Atlético. Tinha proposta do Corinthians, tinha proposta do Atlético Mineiro. O Maicon, homem de confiança do Dorival, vai jogar no Galo. Corinthians de olho em Alisson, volante do São Paulo. Indicação do Dorival, que foi campeão com o Alisson da Copa do Brasil em 2023 pelo São Paulo. E contra a Ponte Preta, o Corinthians não terá o trio Gin. O Corinthians começa o ano sem o trio Gin. O Memphis Depay está realizando uma questão de musculação à parte, porque se lesionou muito ano passado. O cronograma individual para o Memphis, ainda não participou de treinos com bola, está fora desse primeiro jogo. O Yuri foi para a Itália resolver a questão da cidadania italiana. O Corinthians sabia, está sabendo, ainda não voltou para iniciar os treinamentos. E o Garro operou
o punho esquerdo. Ele fraturou o punho esquerdo na final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Vasco, passou por cirurgia, inicia a recuperação sexta-feira no CT Joaquim Grava. Triugim fora de combate no início de 2026. Marina, volto já no Jornal da Gazeta. Perfeito, Silver. Muito obrigada por essas últimas informações. Uma bomba de informações. Várias coisas de Corinthians novamente, como sempre. Dorival já começa o ano com problemas. Então, gente, não dá nem para dar uma respiradinha. Essa saída do Maicon acho que vai ser bastante prejudicial. Era um jogador que o Dorival tinha como um dos pilares dessa equipe. Em relação ao Fagner, eu acho que o Corinthians poderia ter tratado de uma forma melhor, assim, um agradecimento mais bonito, mais interessante para o Fagner. Foi uma alfinetada ali o que ele... Ah, sim, com certeza foi. Eu acho que assim, ciclos se encerram, tá tudo certo. O Fagner foi pro Cruzeiro, seguiu a vida dele, mas eu acho que o Corinthians poderia ter feito uma homenagem mais bacana pro Fagner, que é um dos jogadores mais importantes da história recente do Corinthians. Como a maioria dos clubes fazem. Não lidou bem com isso aí o Corinthians, não. Um menosprezo muito grande por jogadores que deixam um legado dentro do clube. Isso incomoda pessoas. É aquilo que até ele mesmo mencionou, né? Pessoas não quiseram que eu ficasse. Isso é muito triste. E o Mas Michael? o legado dele continua lá. Agora, o Maicon vai fazer falta, como o Zé mencionou, vai fazer falta. É um jogador que começou a ser capitão com o Dorival, até então não era um dos líderes desse time do Corinthians. Infelizmente, perde um grande jogador. Um beijo para todos vocês. Até amanhã. Essa situação dos transfers bans. Vamos banir o transfer ban. Transfer ban. Fala aí, André Hernan. Até rimou. Muito boa notícia para o torcedor do Corinthians, hein? O Corinthians tem um acordo total, um acordo verbal total para o pagamento da dívida do Félix Torres com o Santos Laguna do México. Isso significa o quê? Ficar livre do transfer ban da FIFA, o transfer ban internacional. O Corinthians e o clube mexicano chegaram a esse acordo total para uma dívida de 6,2 milhões de dólares. O Corinthians agora aguarda o quê? O documento do Santos Laguna para poder efetuar o pagamento. Tendo todos os comprovantes, tudo certo, o ok do Santos Laguna, o Corinthians vai à FIFA e pede para retirar esse transfer ban. Aí é uma questão mais burocrática. Então o Corinthians está muito, mas muito perto de se livrar do transfer ban internacional da FIFA. Já aconteceu isso no âmbito nacional, né, pagando as dívidas que tinha. O Corinthians está livre do transfer ban da CBF, do Nacional, agora está muito próximo de fechar esse transfer ban da FIFA. E é importante a gente citar que há uma figura central nessas negociações, que é muito importante, que é o Marcelo Paz, novo executivo do Corinthians, que tem trabalhado, e uma fonte me disse, olha, Marcelo Paz foi brilhante nessa questão da negociação com o Santos Laguna para cair o transfer ban da FIFA. Boa notícia para o Corinthians, que nessa janela já está trabalhando reforços, trabalhando nomes, e aí sim, evidentemente, estando tudo livre, vai poder inscrever esses jogadores para Dorival Júnior e a sua comissão técnica em 2026. Vamos lá, ouvimos aí o André Hernan, informação importante sobre o transfer ban, e a gente vai começar já a processar o que está sendo esse mercado do Corinthians, porque foi um dia de bastante notícia, como disse o Zinho. Se você acessar o espn.com.br, notícia que está por lá do André Hernan sobre o Gabriel Paulista, fechado com o Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para sair do Besiktas, ex-Arsenal, carreira na Europa, na Espanha também, Valência, Vila Real. Aí na tela a informação de um Gabriel Paulista que nós temos o depoimento, né, Vini, dele, para apresentar a despedida dele no Besiktas, explicando inclusive sobre um problema pessoal, o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Vamos ouvir o Gabriel Paulista. Para mim, nos últimos dias está sendo bastante complicado. Em questão familiar, minha mãe não está muito bem de saúde. E mentalmente eu já não estava conseguindo mais poder ajudar vocês. E eu pensei bem com a minha família e conversei com o Mister para pedir a rescisão de contrato com o clube. Eu agradeço muito ao clube por entender essa minha parte. E uma coisa muito importante que eu vou levar vocês para sempre é isso. Eu deixo vocês com um enorme abraço. Vamos lá, antes de mais nada, sucesso ao Gabriel Paulista nesse retorno ao futebol brasileiro, a questão familiar, que ela se encaminha da melhor forma. Começar com o Zé Elias. Gabriel Paulista, 35 anos, carreira longeva na Europa, sim, um vencedor, assim, um cara que jogou na Espanha, depois foi para o Arsenal, muitos anos no Arsenal, aí voltou para a Espanha no Valência, um bom tempo no Valência, numa época difícil do clube, teve uma passagem muito rápida no Atlético de Madrid e depois 2 anos no Besiktas. Abriu mão de um bom dinheiro para voltar, então, bom dinheiro, de uma fortuna, né, para voltar, porque é aquela coisa, né, estava preso ao Besiktas, é uma forma também do clube liberá-lo,
e aí ele volta ao futebol brasileiro, volta ao Brasil e vai defender o Corinthians, seu time do coração, Zé. Não, eu acho que assim, é um bom zagueiro, carrega uma experiência internacional fantástica, né? Eu acho que pode ajudar bastante, lembrando que o Corinthians no ano passado sofreu um pouco em relação a isso, né? Porque tinha Kaká, Gustavo, André Ramalho e o Tchoca, né? Eu falei certo, né? Tchoca, né? E precisava de um zagueiro para dar um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, para completar os 5 zagueiros, né? Porque zagueiro é uma posição ingrata, né? Porque às vezes está suspenso, precisa trocar, fazer revezamento e o Corinthians tinha uma certa dificuldade com o Tchoca depois que teve uma partida ruim, acho que se não me engano na Copa Sul-Americana, aí não jogou mais, aí depois ele teve que esperar um tempo para adquirir confiança, o Dorival Júnior o colocou agora no finalzinho do ano e depois o André Ramalho se machucou, o Tchoca assumiu, o Kaká é um zagueiro que não passa, acho que é irregular, né? Não é um zagueiro que passa uma confiança para o torcedor. E agora chega o Gabriel Paulista, é bom zagueiro, só que assim, muito tempo fora do Brasil, precisa ver como ele vai se readaptar, não é? Porque assim, você joga na Europa durante um bom tempo, o seu corpo acostuma, quarta, uma vez ou outra, domingo na Inglaterra, né, especialmente no final do ano, mas se você observar o ano todo, dependendo da escalação, se você é titular ou não, você joga uma vez por semana, né, um mês, 2, 3, aí depois tem uma sequência de jogos. É um outro mundo, uma outra coisa, viagens curtas, viagens de 1 hora, 2 horas no máximo, acaba o jogo, você volta. Aqui no Brasil não, aqui é pauleira, aqui é jogo o tempo todo, quase viagem internacional, vamos dizer assim, dentro do nosso país, né? Porque é bem difícil, bem complicado. Uma sequência de jogos. Esse ano aqui nós temos uma mudança de regulamento de calendário, então serão jogos um jogo atrás do outro, como de fato é o Campeonato Brasileiro. Precisa ver só como ele vai se readaptar a essa questão física, que eu acho que isso é uma coisa que os preparadores físicos, os fisiologistas, o próprio Dorival tem que ter uma atenção a mais em relação a isso, né? Para poder dosar e entender, e ele também não precisa ser herói, né, de querer jogar o tempo todo. Às vezes você tem que respeitar o seu corpo, respeitar a sua idade e entender como é que funciona o futebol brasileiro. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você vivenciar isso, outra coisa é você jogar. Porque muitas vezes eu falo por experiência própria. Quando eu voltei em 2004 para o Santos, foram 9 anos fora do Brasil, eu voltei e falei, tranquilo, vai ser mamãozinho com açúcar, né, como diria meu grande amigo Reinaldo Simões, do futsal. E eu demorei 3 meses para entender como que era o jogo do futebol brasileiro. Pela velocidade, pela dificuldade de viagens constantes, pela forma de posicionamento, o que você precisa, a velocidade dos adversários. Então, assim, o Corinthians terá um bom zagueiro, isso é fato. A única coisa é só essa readaptação ao futebol brasileiro. A gente tem uma tela para seguir com o Birner e também com o Tetrauzinho sobre a ficha, né, o currículo do Gabriel Paulista. A gente vai colocar justamente 35 anos, zagueiro, começou a carreira no Vitória em 2010, passou por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, convocado para a seleção brasileira em 2015, quando estava no Arsenal, rescindiu com o Besiktas em 6 de janeiro. Zinho, pega a bola aí, Zinho, para falar desse reforço do Corinthians, Gabriel Paulista. Tem currículo, tem experiência, tem passagem por seleção, como ele mesmo falou, um problema pessoal faz ele retornar e acho que ele faz muito bem. Graças a Deus que ele conseguiu uma condição financeira para poder abrir mão de um contrato que ele ainda tinha, né? E que poderia render financeiramente mais ainda para ele, mas ele constrói uma carreira que permite ele fazer esse movimento. Eu acho que é bom estar perto da mãe, da família. Quando eu perdi meu pai, eu passei por isso, né? Então por isso que eu digo que ele faz um caminho correto. É importante estar perto, sim, da família e da mãe. E volta para um gigante do futebol brasileiro, que está classificado para a Libertadores, que vai proporcionar para ele... Acho que ele chega para brigar pela posição de titular, com o André e com o Gustavo. Ele chega ali para brigar por essa posição. Já tem uma certa idade, mas me parece que está bem fisicamente, pela imagem que a gente vê. Está perto da família e no clube que ele diz, né, que é o clube do coração dele, proporciona para ele essa motivação. Acho que muito bom para ele e muito bom para o Corinthians também, que precisa desse reforço para um ano de muitas competições que o Corinthians está presente, e o Corinthians entra na fase de grupos da Libertadores direto, né, porque ganhou a Copa do Brasil, e para início de ano, para mim, é um bom reforço.
Birner, quero te ouvir também. Tem muita mensagem chegando aqui no YouTube, quase 15 mil pessoas no YouTube. Kaique, Gabriel Paulista, craque, vai dar certo no Corinthians, se Deus quiser. Lucinéia, falando do Pascoal, o incomparável. A gente também tá com saudade. Pascoal, grande beijo. Incomparável. Vamos lá, Birner. Gabriel Paulista no Corinthians. Eu não acompanho o campeonato turco para ter uma noção de como ele jogava regularmente e que nível ele consegue atuar hoje. Olhando o jogador, olhando a carreira do atleta e vendo o nível dos zagueiros do Corinthians, mesmo ele sendo um zagueiro destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, já jogou ali sem muitos problemas e chega para ser titular, do lado do Gustavo. Como disse o Zé, um zagueiro firme, um zagueiro com bastante experiência, um zagueiro alto, tem mais de 87, com uma boa jogada aérea, jogou em diversos tipos de ligas diferentes. A questão é a adaptação e, principalmente, o calendário brasileiro, se não vai arrebentar um jogador de 35 anos que não está mais acostumado a atuar com tanta frequência e viajar tanto como acontece aqui no país. Olhando também, e para mim essa é a grande questão, eu não espero que o Corinthians faça contratações do nível que eu espero, por exemplo, do Flamengo, ou até do Cruzeiro agora, e do Palmeiras, porque Corinthians, São Paulo e vários outros clubes, peguei esses dois que são mais próximos aqui, eles têm situações financeiras bem difíceis e você precisa cuidar da parte financeira sem descuidar do time. Quando você vai jogar Libertadores, eu sempre gosto de dizer que o time titular do Corinthians encara a Libertadores, o elenco não encara o Campeonato Brasileiro, mas o time titular encara a Libertadores. Não é o principal favorito, mas no mata-mata, como não era na Copa do Brasil, a gente não pode descartar nunca a hipótese de ganhar um campeonato. E eu acho que o Gabriel chega nesse cenário de um clube endividado, tentando se livrar de transfer ban, olhando a qualidade do atleta, se ele estiver bem fisicamente, é um reforço até acima do que eu esperava. Vamos seguir com o Corinthians, porque tem outro nome, esse é uma especulação, no sentido, especulação não, um desejo, uma consulta, que é também no ESPN.com.br, do Corinthians interessado no Alisson, jogador do São Paulo, e citando, né, a questão, estou abrindo aqui na minha, a matéria assinada pelo Felipe Silva, Corinthians faz consulta por Alisson, do São Paulo, que dificulta a negociação ao pedir volante. O volante pedido, o Ranielli. Zé, Birner e Zinho. O que você está rindo? O que você está rindo, Zé? Não tem como, desculpa, com todo respeito. É negociação, mas é para rir, né? Por quê? O Ranielli é um dos pilares da equipe do Dorival. É um pedido para falar que não vai dar certo. Falar não iremos. Exato. É que negociação você começa dessa forma, né? Você tenta ver o que pode. O Corinthians apostava na relação com o Dorival, né? Porque o Dorival puxou o Alisson para volante, né? E deu muito certo na campanha na Copa do Brasil 23. Mas você acha que não vai dar certo, não? Se pedirem outros jogadores, né, eu acredito que sim. Agora eu não sei o Ranielli, eu acho bem difícil, até porque Ranielli e Martínez foram pilares da equipe do Corinthians ao longo do ano. Sim. O Ranielli no fim do ano, o Michael, que a gente vai falar aqui, não fica. O Ranielli ainda tinha eu acho que tem uma qualidade a mais, porque o Ranielli se encaixa muitas vezes como um terceiro zagueiro, seja pelo lado esquerdo, seja centralizado ou pelo lado direito. Ele tem essa versatilidade. Assim, se o São Paulo pediu na troca o Ranielli é porque é uma forma educada de dizer não iremos fazer negócio. Não vai rolar não, né? E aí, Birner? Bom, essa é uma negociação que tem vários detalhes assim por baixo, digamos assim, das vontades e situações dos clubes. Como você já disse, Mota, o Dorival, que confia muito no futebol do Alisson. Quando o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, talvez o Alisson tenha sido o melhor jogador da temporada do São Paulo. O Dorival está vendo o que acontece no São Paulo. Olha como o Hernan Crespo usa mal o Alisson, como ele dificulta para o Alisson, ele tirou o Alisson na posição ideal, o Alisson virou um reserva no São Paulo e às vezes parece até um pouco menos motivado do que estava antigamente, exatamente pela condição de jogo do Alisson. Vai lembrar que o Zubeldia também jogou bem, quer dizer, a decadência dele tem a ver com uma questão física que ele sofreu e principalmente com o jeito como o Hernan Crespo joga, com marcação individual, correria o campo inteiro, usando o Alisson como se fosse um meia. Né? Então, eu entendo se o jogador quiser ir trabalhar com quem coloca ele para jogar do melhor jeito. E o Corinthians sabe disso. E o Corinthians foi numa lacuna, o São Paulo está quebrado financeiramente, o treinador não gosta tanto do Alisson, aliás, o treinador do São Paulo tem feito algumas escolhas ali bem estranhas, né? Que quando ele sai do São Paulo, não vai ficar até o final do ano, o São Paulo vai pagar por isso no final das contas, porque vai perder alguns bons jogadores, e o Alisson pode ser um deles. Eu penso diferente do Zé. Eu também, no lugar do Corinthians, não trocaria. Por outro lado, eu não acho a troca assim, sem o menor nexo. Só não trocaria porque o Corinthians não tem um substituto para o Ranielli. Mas eu acho que o Alisson, chegando bem com o Dorival, agrega demais ao Corinthians. Demais. Tá? Então, o movimento do Corinthians é certo, o do São Paulo
Não sei, porque no São Paulo a gente não sabe o que acredita e o que não acredita hoje em dia. E eu entendo perfeitamente, acho que é uma atacada bem inteligente do Corinthians. O São Paulo, se tiver um pouco de respeito pela sua recente história, não perde o jogador. Eu estou vendo aqui, o Ranieri tem 29 anos, o Alisson acho que é um pouquinho mais velho, 32. 29 anos o Alisson, 32 anos o Alisson, 29 o Ranieri. Zinho, eu quero te ouvir também sobre essa situação que envolve Corinthians e São Paulo. Passa muito por isso, né? Pelo desejo do Dorival, que conhece o atleta e o adaptou a uma função diferente da que ele jogava. E ele se tornou fundamental, como você falou, um dos melhores daquela conquista da Copa do Brasil. Junto do Pablo Maia, né? A dupla de volante que foi formada realmente fez o São Paulo ter uma engrenagem de equipe, né? Eles deram um suporte para a equipe muito forte para que chegasse ao título. Então, passa muito por isso. E pensar que no São Paulo, com o Marco Antônio continua no São Paulo, certo? Mesmo aquela sondagem do Flamengo, de querer pegar, de querer levar ele, me parece que o São Paulo, né, quer que o jogador permaneça. O Marco Antônio é a mesma função do Alisson. Eu entendo o Birner quando ele fala que o Crespo não utiliza bem o Alisson, nessa posição que ele se destacou com o Dorival, tenta botar ele um pouco mais adiantado e aí ele já não encaixa como antes. Eu acho que ele é mais um jogador de vir de frente, enxergando o jogo. A dinâmica dele agora é para ser um segundo jogador de meio campo, não meia pelo lado. E nessa posição o Marco Antônio é melhor que ele. Eu acho que assim, no São Paulo hoje, se você falar assim, quem é o titular, Alisson ou Marco Antônio? Eu coloco o Marco Antônio como titular. O Alisson não é primeiro volante. Não sei se dá para jogar os dois como volante, dupla de volante. Então, assim, o Dorival olha esse cenário e fala, vai lá, vê se os caras liberam, porque ele não vai jogar, não vai ser o titular, o Marco Antônio é o titular. Então, eu entendo esse movimento do Dorival tentar buscar esse atleta que pode chegar para ser titular, para brigar por posição com a saída do Maicon. Não sei se ele chega já como titular, porque eu particularmente gosto desse losango do Corinthians. Quando joga o losango do Corinthians, o Ranieri, o Martínez, o Carrídio e o Garro, com o Memphis e o Yuri, eu acho que é a melhor formação do Corinthians, que o Corinthians sempre se destaca, consegue brigar por títulos quando esse meio campo está formado com essa dupla de ataque. Então o Alisson chegaria para brigar nessa posição aí, com esses dois caras de segundo homem de meio campo, Martínez ou Carrídio. Mas, dito isso, ainda tem o Bidon que se destacou muito, que foi muito bem, né, naquele lance, principalmente, que viralizou aquela jogadaça dele para o segundo gol do Corinthians, que chega ao título. Então, assim, eu acho que é movimento, é interesse. Não acredito que o São Paulo vá facilitar para até ter peças de reposição, e o Corinthians não tem condição financeira, por mais que o São Paulo esteja numa crise financeira, o Corinthians também está. Visto que a notícia é o quê? Sai jogador porque não tem capacidade financeira de brigar com o Atlético Mineiro, que também é um clube que tem dívidas. E aí o atleta prefere a proposta do Atlético e vai embora. O Maicon, que eu estou dizendo. Sai outros atletas. Vem um atleta agora, esse contratado, que não tem custo para o Corinthians. Então o Corinthians também não tem essa condição financeira para chegar lá e bancar financeiramente, pagar pela saída do Alisson. Agora, perguntar, sondar, não ofende a ninguém. Tentar... O Corinthians pode tentar ter o Alisson, que seria uma peça muito boa também para essa engrenagem do Dorival. Ainda à espera do fim do transfer ban, o Corinthians está próximo de confirmar seu primeiro reforço para a temporada. O clube encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, que rescindiu o contrato com o Beşiktaş da Turquia na última terça-feira. Gabriel Paulista tem acerto verbal e deve ser anunciado assim que o Corinthians quitar a dívida com Santos Laguna, do México, pela contratação do Félix Torres. Após semanas de negociação, a diretoria chegou a um acordo com o clube mexicano para pagar 6,2 milhões, 33,4 milhões na cotação atual, à vista nos próximos dias. O contrato do defensor com o Timão terá duração de 2 temporadas. O clube deve ficar com 90% dos direitos econômicos. Corintiano desde a infância, ele nunca escondeu desejo de defender o clube do coração. Nos últimos anos, fez diversas postagens nas redes sociais com a camisa alvinegra, demonstrando carinho pelo Corinthians.
A zaga não era prioridade do departamento de futebol nesta janela de transferências, mas Gabriel Paulista surgiu como boa oportunidade de mercado. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, João Pedro Choca e Félix no setor. O último, inclusive, deve ser emprestado ao Internacional para a disputa da temporada de 2026. Gabriel Paulista iniciou sua trajetória no futebol no Vitória e passou a maior parte da carreira na Europa, tendo passagens por Vila Real, Valência e Atlético de Madrid, da Espanha, Arsenal, da Inglaterra, além do Besiktas. Na atual temporada foram 17 jogos disputados, sendo 16 como titular.